Olá a todos que acompanham o canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um DC em Entrevista. O episódio de hoje é dedicado ao concurso para cargos técnico-administrativos do Colégio Pedro II. A instituição está com inscrições abertas para 55 vagas em cargos dos níveis médio e superior até o dia 11 de outubro, né? E as remunerações variam aí de R$ 3.325 a R$ 5.214, respectivamente, já incluindo aí R$ 658 de auxílio alimentação. Das 55 vagas inicialmente oferecidas, 43 são para o cargo de assistente de administração. Esse é o carro-chefe do concurso. A carreira exige o nível médio e tem remuneração de R$ 3.325. Para falar da importância desse concurso, da previsão de posse dos aprovados, da utilização do cadastro de reserva e sobre como é trabalhar no Colégio Pedro II, essa instituição aí tão querida, né, por todos os que residem aqui no Rio de Janeiro, a nossa convidada do DC Entrevista é a pró-reitora de Gestão de Pessoas da instituição, Veneza Crisante. Veneza, é um prazer enorme recebê-la aqui. Seja muito bem-vindo ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade. E estamos aí, nessa luta, para falar um pouquinho do que é esse concurso desse colégio tão importante para nós. Com certeza, era um concurso que estava sendo muito aguardado, né, desde que o Pedro II anunciou de que iria fazer um novo concurso, sobretudo por causa do cargo de assistente de administração, que é o carro-chefe, né, é o que geralmente reúne o maior número de candidatos. Então, realmente, há uma expectativa muito grande em relação a esse concurso. Eu tenho certeza que esse concurso vai atrair um grande número de inscritos. Beleza? Para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você exatamente falasse qual é que é a importância desse novo concurso para cargos técnicos administrativos do Colégio Pedro II. Olha, para o Colégio Pedro II, principalmente nesse momento, porque para a gente abrir essa vaga de 43 vagas, está faltando essa força de trabalho aqui. Então, ele é muito importante, porque nós temos setores que estão muito esvaziados. E aí os nossos colegas estão sobrecarregados. Então, já digo para os candidatos que nós estamos ansiosos pela sua chegada. E ele é muito... E em relação ao assistente de administração, então, nós atuamos em todas as áreas quase do colégio. Então, essas vacâncias estão onerando muito o nosso dia a dia. E, com certeza. O assistente administrativo é um cargo muito importante em todas as instituições federais de ensino, né? Daqui a pouquinho eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre esse cargo, né? Mas antes a gente vai falar o seguinte, só falar um pouquinho sobre essa situação, a carência de pessoal que existe hoje no colégio, né? O edital traz aí a oferta de 55 vagas em 7 cargos, né? Mas a atual carência de pessoal, imagino eu, que seja maior do que isso, não é? Qual é o atual déficit hoje de pessoal no colégio, Veneza? E quanto especificamente nessa carreira de assistente em administração? Olha, nós estamos com um trabalho de estudar o que seriam necessários os cargos, quais seriam esses cargos. O assistente em administração, ele atua em todas as áreas, como eu falei. As carências, elas não são só para assistente em administração, as carências são também, principalmente para assistente de alunos, porque nós somos uma instituição de ensino. Então, nós tivemos uma defasagem muito grande, porque nós tivemos aposentadorias de cargos extintos e vedados. Então, nós temos essa necessidade. A necessidade de concurso para pedagogo, assistente social, técnico em assuntos educacionais, psicólogos, ainda mais no atual contexto social que nós vivemos, pós-pandemia. Mas estamos aguardando, né, o governo federal distribuir novas vagas. Nós estamos nesse estudo para saber assim, qual é o mínimo, porque hoje a gente não trabalha com o mínimo, a gente trabalha defasado. Então, nós estamos fazendo esse mínimo, porque nós temos 14 campi, e nós não conseguimos atender a todos com a qualidade que é necessária para que a gente tenha essa formação dos nossos alunos. Sem dúvida. Especificamente sobre a carreira de assistente em administração, Veneza, são 43 vagas, mas a necessidade é superior a isso, né? Isso é certo, de que a necessidade é superior a isso, correto? Correto. E existem também muitos servidores em condições de se aposentar nessa carreira em especial? Não existe, existe sim, né? Existe, porque nós temos o abono permanência, nós temos muitos servidores em abono permanência. Mas também, na questão da aposentadoria, hoje a remuneração cai. Então, o servidor está em pleno vapor, não aposenta, ele entra com abono permanência e fica.
as nossas vacâncias atuais são muito consideradas em relação a outros concursos. Colegas que passam para cargos de nível superior, outros locais que têm um valor maior de remuneração. Então, em relação à aposentadoria, não é o grande foco, porque os colegas estão permanecendo na ativa. Então, realmente é em relação a vacâncias por exoneração ou posse em cargo inacumulável. Perfeito, perfeito. Tá? O colégio, dessa vez, elaborou um cronograma bastante confortável, né? As provas vão ser aplicadas em 4 de fevereiro, né? O que motivou isso, Veneza? O que foi? Os candidatos adoraram. Vou deixar isso aqui bem claro. Foi ótimo, porque, de fato, eles vão conseguir fazer uma excelente preparação, né? Isso é muito bom. Seria ótimo se todas as instituições seguissem, né, esse padrão de dar pelo menos aí 4 meses. Inclusive, existe, né, um decreto para isso, mas você vê que o próprio governo federal tem autorizado vários concursos e reduzindo esse prazo para 2 meses, e não para 4. Por que vocês decidiram exatamente dar até mais de 4 meses, né, a partir do momento que o edital foi divulgado? Isso é uma questão também interna, né? A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que está organizando não a primeira vez, mas agora voltamos com a gestão da nossa reitora, Ana Paula, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está organizando novamente o concurso. Então, nós tivemos o cuidado de evitar, né, certos transtornos, principalmente para o candidato. Então, nós tivemos um tempo de preparação e temos a expectativa também referente à quantidade de número de candidatos. Então, para fazer as coisas bem organizadas, tentar o mínimo de falha possível, a nossa equipe foi protelando esse cronograma, a prova, e foi bastante estudado referente aos conteúdos programáticos, tivemos a prova da UFRJ, então, tendo essa expectativa, né, eu tenho uma expectativa mais realista, mas a minha equipe tem uma expectativa muito alta. Pensando nisso, a gente deu esse cronograma mais extenso. Com certeza vai reunir um grande número de candidatos, não tenha dúvida, e esse com certeza vai ser um motivo decisivo para isso, porque está dando tempo para os candidatos estudarem. Isso é muito bom. E aí tem sempre aquela pergunta, né, Veneza, que os candidatos sempre fazem: mas quando é que deve ocorrer a posse dos aprovados? Essa posse ainda acontece no primeiro semestre de 2024? Olha, tudo coopera para isso. E nós precisamos, inclusive, disso. Levando em consideração que a homologação, dando tudo certo, né? Porque a gente apresenta uma data provável, imprevistos podem acontecer. Então, a gente tem que trabalhar com planejamento. Eu trabalho dessa forma. Mas, olhando para o cronograma, a homologação é meados de março. Como nós temos trâmites internos que precisam ocorrer antes da nomeação, eu acredito que seja uma previsão de maio. Claro que se puder acontecer antes, para nós será maravilhoso, mas eu prefiro dar uma estimativa mais contundente com o que a gente tem acontecido. Assim. Isso, conservadora. Conservadora. Mas vamos lá, Veneza, outra informação assim, que os candidatos querem saber, né, em relação à possibilidade de chamar mais aprovados. Né? Embora o concurso vise ao preenchimento inicial de 55 vagas, né, o decreto 9.739 de 2019 estabelece que 140 aprovados serão classificados para o resultado final. Né? Tem ali aquele percentual estabelecido quando são 43 vagas, é o dobro de vagas que vai, no caso, para o assistente, e para as outras carreiras também ela tem os seus respectivos quantitativos. Uma vaga são 5 classificados, né? A soma que eu fiz daria 140 aprovados, 140 seriam classificados para o resultado final. É como se o concurso oferecesse 50 vagas imediatas e outras 85 em cadastro de reserva. O Pedro II tem, por tradição, até um bom histórico, de esgotar o cadastro de reserva, sobretudo para a carreira de assistente em administração. A ideia é essa, a meta do Pedro II é tentar, de fato, esgotar esse cadastro de reserva, né, e chamar o maior número possível de aprovados? Com certeza, com certeza. E eu tenho a expectativa de que quando chegar lá em maio, eu já não vou chamar 43. Eu tenho essa expectativa. Você já imagina que a quantidade... Já vou chamar mais. Bem mais do que os 43. É porque legalmente... Né? Isso, é porque legalmente a gente tem que seguir o legal. Nesse momento, esse é o número de vacâncias reais que nós temos no nosso quadro.
Mas nós temos expectativas, nós conhecemos a Rádio Corredor, né? Nós temos aí, né? Então, eu tenho outros colegas que vão sair, então a chance de não chamar só 43 no início já é grande. Que ótimo. Então, a tendência é que o cadastro de reserva se esgote num prazo muito rápido. O último concurso, inclusive, foi ano passado. Se eu não me engano, para o assistente de administração. Em um ano, vocês já fizeram outro concurso. E o prazo de validade era de 2 por mais 2, 1 por mais 1, não lembro bem ao certo. Não, um e foi prorrogado. Foi prorrogado? Perfeito. Foi. Mas para assistente esgotou o cadastro de reserva, vocês tiveram que oferecer novo concurso agora, né? Oferecer novas vagas desse edital. É uma tendência que isso possa acontecer, de repente, em curto espaço de tempo, antes mesmo do prazo de validade encerrar, já esgotar o cadastro de reserva especificamente para assistente, não? Nós esperamos, não pelas saídas, pelas exonerações, mas até que o governo nos dê cargos, né? E aí é uma maravilha, que a recomposição da força de trabalho pelo governo vai ser muito melhor. Então, tomara, e que seja por esse motivo. Perfeito. Então, para deixar bem claro aqui, a tendência é usar bastante o cadastro de reserva, se possível até esgotá-lo, né? Sim, sempre. Perfeito. Os aprovados, eles vão ter a possibilidade de escolher onde vão trabalhar, porque hoje o Pedro II, você falou, tem 14 campi, né? Tem o Rio de Janeiro, né, que tem a maior parte dos campi, tem Niterói, que fica, se eu não me engano, fica no Barreto, né? E tem Duque de Caxias. Como é que vai ocorrer essa lotação dos aprovados? Existe a possibilidade do aprovado escolher, vai ser mostrado para ele um mapa, né, priorizando, lógico, a ordem de classificação, onde ele vai poder ser lotado? Como é que funciona isso? Bom, aqui funciona da seguinte maneira: nós temos um cadastro de remoção interna, ou seja, os colegas que hoje atuam, por exemplo, em Caxias e moram na Zona Sul. Esses colegas, eles só podem se movimentar quando o novo chegar. Então, primeiro, a remoção interna e depois a seleção das novas lotações. Como é que são feitas as lotações? Nós temos análise de perfil, a nossa equipe qualificada, conversa, faz, né, uma entrevista mesmo para saber as expectativas, a formação. Claro que eles enviam um currículo, falam a opção de 3 campi, e aí, dentro das possibilidades, a gente lota o servidor. Nós temos que alinhar o interesse institucional e o interesse do servidor. Nem sempre a gente consegue colocar o servidor naquele momento, mas, como a gente falou, vou chamar, ocorreram vacâncias, a gente recebeu mais cargos, então a lotação sempre é prioridade do antigo. E os novos, a gente faz todo esse trabalho, porque são perfis, né? Assistente de administração, a gente recebe um quadro, assim, muito diverso. Então, a gente tenta alinhar isso. Perfeito. Então, na verdade, pós-concurso, eles vão passar provavelmente por uma entrevista, e aí eles vão ter que optar por 3 localidades. Seria mais ou menos isso. E aí, de acordo com o interesse e a disponibilidade da administração pública, eles podem ou não ser lotados dentro daquela unidade que eles desejarem, né, das opções. Seria isso, então, mais ou menos? Exatamente, é assim. Perfeito. E de regra, obviamente, por ter uma quantidade maior de colégios, Rio de Janeiro é onde a maior parte dos aprovados vai ser lotado, né? Certamente. Sim. Onde tem mais até unidades. Porque Niterói e Caxias são campos menores. Sim. Então, tem menos quantidade de servidor. Então, a prioridade não, mas a maioria é lotado mesmo no município do Rio de Janeiro. Engenho Novo, Tijuca, Humaitá, São Cristóvão, onde a gente tem a reitoria e mais 3 campi. Então, a premissa é mesmo o município do Rio de Janeiro para lotação. Perfeito. Beleza. Queria que você falasse um pouquinho sobre a carreira de assistente em administração. A gente sabe que é uma carreira muito ampla, que pode atuar em vários setores, né? Dentro de uma universidade ou dentro do Colégio Pedro II, de uma instituição federal de ensino, né? Efetivamente, o que faz o assistente em administração? Porque uma coisa é você ler aquelas atribuições ali do edital, né? E a outra coisa é aquilo que acontece de fato na prática. Eu queria que você exatamente explicasse isso para os nossos alunos, os nossos futuros alunos. Como é que é o dia a dia de um assistente administrativo? Que tipo de áreas que ele pode atuar? Que tipo de atividades que ele pode desenvolver? Nossa, aqui é muita coisa. Aqui bom, nós temos as áreas administrativas, né? As áreas mais focadas
para as atividades meio do colégio, né? Como aqui, por exemplo, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, aqui mesmo nós temos profissionais bem diversos. Nós temos profissionais que atuam com sistemas, né? Por exemplo, na folha de pagamento, e nós temos profissionais que atuam mais para a área de saúde, qualidade de vida. Então, nós temos assistentes, ou na área de capacitação, por exemplo, progressão. Então, o assistente em administração, ele pode atuar sim, pode atuar também na parte de contratos, que é na área da Pró-Reitoria de Administração, e aí eu falo das pró-reitorias porque o SCAMP tem um pouco de nós no SCAMP, né? Então, tem a parte de contratos, licitação, temos também a parte de desenvolvimento institucional, que até é a parte onde vão os técnicos de tecnologia da informação, são mais ligados a eles, mas também nós temos diretorias mais de planejamento, então também tem essa parte. Os assistentes também atuam no SCAMP em áreas como a secretaria, temos assistentes nos setores pedagógicos, como o NAPNE, né, que é o nosso atendimento à educação especial, os setores de orientação escolar, né, então tem uma leva de atividades, assim, inúmeras, para eu citar aqui o que um assistente de administração faz no colégio. Tudo depende muito aonde ele ficar alotado, né? É por isso que a alotação, a análise de perfil é fundamental, para que a gente, se for possível, a gente alinhe as qualificações do servidor com o que o colégio precisa. Aqui, nós temos, assim, a área de pagamento, por exemplo, é uma área bem técnica, bem específica. Então, eu preciso de um servidor ali que ele tenha aquela qualificação, a destreza com essa parte mais técnica. E eu também preciso desse servidor no campus, aquele servidor que é mais para a área pedagógica, que mesmo ele sendo um assistente de administração, eu, por exemplo, eu sou uma pedagoga, mas a minha pedagogia, eu voltei tudo para a área em contextos não escolares, que é a parte aqui da administração, mas o servidor pode ser um assistente de administração, um pedagogo que vai se sentir muito à vontade para atuar em algumas áreas nos campi que lidam com os alunos. Perfeito. Talvez alguém que tem uma formação em técnico de contabilidade cai bem, de repente, nessa área de atividade de pagamento, eu de tenho contas aqui. a pagar. Né? Por exemplo, alguém que tenha formação até de nível superior, porque pode acontecer, né? Imagino que muitos assistentes têm formação superior, em formação em direito, pode trabalhar exatamente com licitações e contratos, talvez, na parte jurídica, né? Perfeito. Exatamente. É legal. Exatamente. Vocês fazem essa análise, então, do perfil, da formação das pessoas para tentar alotar da melhor forma possível numa área que ela se sinta confortável para atuar, por já ter conhecimento. Seria isso, então, né? Exatamente. Perfeito. Beleza. E ao ingressar, o servidor passou no concurso, vocês chamaram, tomaram posse e vai iniciar as atividades. Eles passam por algum tipo de treinamento, por algum tipo de ambientação? Como é que funciona? Ou o trabalho já é aquele on the job mesmo? Aprende já trabalhando efetivamente? Como é que funciona isso? Bom, nós temos a nossa recepção, né, que a gente chama de ambientação, que é onde a gente apresenta um pouquinho do colégio para o servidor. Geralmente, eles passam de 2 a 3 dias, porque são muitas áreas para serem apresentadas, né? Então, para o servidor se sentir mais acolhido. Agora, como eu disse, são muitas áreas diferentes, então, esse treinamento anterior de ir para, né, a linha de frente lá, sentar, não há como a gente ter uma formação direcionada. Por quê? Porque são muito diversos, né? O assistente de administração, como eu disse, ele pode atuar em muitos locais do colégio. Então, a gente faz essa ambientação geral, onde é apresentado o colégio, o que nós temos, como é a vida funcional dele, inclusive, né, a quem pedir e tal, as situações, e ao longo do tempo é que o servidor vai mesmo aprimorando, aprendendo, né, no dia a dia com os colegas. É assim. E no serviço público é bem complicado, né, porque o servidor vai embora e a gente só tem a reposição depois, então essa passagem é bem complexa, mas a gente está focando em criar manuais, né, cada vez melhorar a gestão do conhecimento no colégio, para que os novos servidores não fiquem
perdidos, né? Porque é muito ruim chegar assim. Então, a gente tem essa ação agora. Perfeito. E a carga de trabalho é de 40 horas semanais, não é isso? No entanto, ela é flexível, ou todo mundo trabalha os mesmos horários, ou tem horários diferenciados? Como é que funciona essa questão da carga de trabalho? Como é que ela é cumprida? Então, a carga horária é, como você disse, 40 horas semanais, né? Dependendo do setor, se ele for um setor que atenda a aluno, que aí é um setor que tem que funcionar 12 horas, pode ser que haja uma flexibilização. Então, o servidor, nesse caso específico, pode ser que cumpra a sua jornada em menor tempo, tá? Mas, em via de regra, são 8 horas diárias, e os horários é que depende muito. Se é na reitoria, o horário é bem, muitas vezes é engessado. Ou você pega mais cedo e sai um pouquinho antes, ou vocês pegam um pouquinho mais tarde, mas as equipes estão sempre mais ou menos no mesmo horário. Nos campi é que varia por questões de atendimento mesmo do aluno, do funcionamento do campus, né? E hoje, com o teletrabalho, pós-pandemia, né? Nós temos o PGD, então isso varia mais ainda, né? As equipes hoje de presencial são mais reduzidas em muitos setores. Eu ia perguntar exatamente sobre isso agora, que é o teletrabalho. Ele é regulamentado no Pedro II, isso já está implementado, né? Funciona para todas as carreiras, inclusive para o assistente em administração e as demais carreiras que estão sendo oferecidas nesse concurso? Sim, nós temos a regulamentação, a portaria que nós temos vigente, ela está referendando a IN anterior. Nós já agora temos uma instrução normativa nova e temos um ano, né, para nos adequarmos às novas regras. Então, temos um grupo de trabalho que está estudando para se adequar a essas novas regras que surgiram. Nós temos PGD em grande parte dos setores, tanto na reitoria quanto nos campi, e a maioria das carreiras atua. Assistente em administração sempre depende do local, né, da área que ele está atuando. Então, tem PGD sim, regulamentado, e a intenção é que fique cada vez mais equânime o tratamento em todos os setores, com a nova portaria que a gente está ainda em fase de estudo, porque precisamos ouvir a comunidade, saber qual é a visão, o que precisa ser melhorado. Então, vai ser um trabalho elaborado junto com quem atua, né, já com a nossa comunidade escolar e com a comunidade que atua mesmo. Perfeito. Os benefícios oferecidos aos concursados são auxílio alimentação de R$ 658, né? Auxílio transporte, assistência pré-escolar, né? Por dependente até 5 anos de idade, assistência à saúde per capita, né? Que é o reembolso do plano de saúde, que é variável de acordo com faixa, né? Há mais algum benefício, não? Ou é basicamente esses? Basicamente esses. Qual é o valor da assistência pré-escolar? Você sabe informar? Mudou em pouco tempo. Eu não anotei. Não tem problema. Eu não me lembro agora, não. Até por dependente, mudou há pouco tempo. Mudou há pouquíssimo tempo, é por aí. Perfeito. E então, no caso do auxílio, assistência, esse auxílio é um reembolso, então. A pessoa paga o plano de saúde e depois pede um reembolso de acordo com faixas ali de quanto é que custa, né? Deve ter um limite de reembolso, talvez, não? O valor? Não, é assim. Existe uma tabela que ela é proporcional entre a faixa salarial e a idade, tanto do titular quanto dos dependentes. Então, ela tem ali já um valor fixo, independente se você paga 2.000, 3.000 de plano de saúde, você só recebe aquele estabelecido ali. Perfeito. Nós até temos feito algumas parcerias com algumas operadoras e tal, para facilitar o servidor, né? Agora, recentemente, a gente assinou o convênio com a GEAP, e também vamos fazer uma nova divulgação sobre a Qualicorp, que também apresenta outros planos de saúde. Então, a gente está focado em melhoria mesmo do servidor, mesmo que a gente não tenha esses benefícios lá, digamos assim,
claramente regulamentados, nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida aqui do nosso corpo de trabalhadores, né? Porque a luta está puxada, então qualidade de vida é tudo, né? Com certeza, não tem a menor dúvida disso, Veneza. E um dos atrativos também da carreira técnico-administrativa das instituições federais de ensino é o adicional de qualificação, não é mesmo? Quem tem mestrado, por exemplo, pode receber até 52%, né, do valor do vencimento, né? E quem tem doutorado até 75%, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse adicional de qualificação, né? Ou retribuição por titulação, né? Como se chama, né? Não sei qual dos dois os termos que se usa, mas seria mais ou menos isso, né? A retribuição por titulação é da carreira dos docentes. O nosso se chama incentivo à qualificação, exatamente como você disse, incentivo à qualificação. O incentivo à qualificação é o nosso plus, né? Por quê? Nós já recebemos muitas vezes nosso servidor assistente de administração com a graduação. Então, ele já entra recebendo uma porcentagem a mais. E depois, estamos trabalhando também para incentivar a questão do mestrado. Né? Nós sabemos que trabalhar, estudar é muito, muito difícil, mas a gente tem esse incentivo financeiro, e o servidor, pode parecer clichê, mas o servidor que estuda, ele tem essa outra característica, né? O servidor capacitado, ele está ali preparado. Muitas vezes ele não estudou exatamente para aquilo, mas a mente dele se abre. Então, eu acho que é importantíssimo esse incentivo que os nossos servidores façam, né? O mestrado, o doutorado, não só, é muito importante, claro, pelo valor financeiro, para que a gente, né, possa ter nossas conquistas pessoais, mas profissionalmente também faz muita diferença. E nós temos agora essa expectativa, né, que a gente consiga, em 2024, financiar um mestrado para o nosso corpo técnico. Nós já tivemos no passado, né, um convênio, está aí nós estamos tentando captar recurso, né, porque com o que a gente tem, a gente não consegue fazer, mas a gente está na meta da nossa gestão conseguir financiar para que o servidor consiga, né, alcançar esse incentivo que é tão importante. Com certeza, eu sempre falo aqui, né, que o servidor ele não pode somente estudar, né, o concursado, não só estudar para passar no concurso, né? Depois que ele ingressa na carreira pública, ele precisa continuar estudando, até para poder, né, prestar um serviço de melhor qualidade, né, devolver para a sociedade, né, aquilo que ele recebe da sociedade em forma de salário, que você retribui isso, né, servir ao público efetivamente. Agora, tem uma questão muito interessante também, Veneza, que aí eu acho que a gente pode falar sobre isso, até lembrar o pessoal. Posso ser enganado, mas se eu não me engano, aí o valor do adicional você leva para aposentadoria, não leva? Leva então, sim. Acaba sendo um atrativo aí a mais, né? Para você estudar, né? Você simplesmente não vai ter a sua remuneração ampliada durante o seu período laboral, o seu período de trabalho, efetivamente. Quando você for para aposentadoria, esses 52% do mestrado ou os 75% do doutorado, você leva para a aposentadoria. Isso é muito bom, né? É verdade. Eu acho que é um grande atrativo aí para quem vai participar do concurso. Outra questão também que as pessoas sempre perguntam muito, Veneza, por que ocorrem as promoções e progressões dentro da carreira, né? Você sabe quantas faixas são, em quanto tempo se chega, ao teto da carreira? Sim, nós temos duas formas, né? A progressão por mérito, que acontece de 18 em 18 meses, de efetivo exercício, e são 16 níveis, né? E nós temos a progressão por capacitação, que são 4, que também acontece de 18 em 18 meses, e aí é quando o servidor faz cursos, que não o mestrado, cursos de capacitação voltados para a área que ele trabalha, e aí ele recebe essa promoção. Respeitando esse prazo, né? Ele recebeu uma primeira promoção. A gente começa na D1, quando a gente vai progredir para D101, a gente vai para 201. Aí você tem que esperar 18 meses para ir para o 301. Você chega até o 416, que é o 4, a promoção por capacitação,
que é muito interessante, porque você precisa, hoje a legislação, a 11.091 exige que esses cursos tenham a ver com a sua área de atuação. Então, se você trabalha na área de licitação, você precisa apresentar cursos voltados para a sua área de atuação. Você não pode fazer um curso que não tem nada a ver com a área de atuação e receber a promoção. Então, isso também é um incentivo e também ajuda, né, até em relação à liberação para o servidor se capacitar. Porque com a deficiência que a gente tem de servidor, até para esse servidor se afastar para fazer um curso de capacitação, é bem complicado. Mas isso é um incentivo. Então, vale a promoção, isso também ajuda no incentivo para o servidor fazer e para a chefia ajudar também. Muito bom. E a maior parte dos cargos de chefia, os cargos comissionados da casa, né? Esses cargos a maior parte é ocupada por servidor concursado? Todos. Opa, muito bom, então. Isso ou seja, a valorização, né, da prata da casa, digamos assim, né? É a tradição. E é fácil, assim, em curto espaço de tempo, o servidor ele pode conquistar um cargo de chefia, um cargo comissionado, por exemplo, assim, eu vou entrar nesse concurso, sei lá, em 2 anos, é possível já ocupar um cargo, né, já de destaque? É possível, nada impede. Nós já tivemos várias vezes servidores em estágio probatório, né, dentro dos 3 anos, usando mais ou menos esse parâmetro, que assumiram cargos de chefia. Já tivemos. Isso daí não é limitador. O que é limitador é a qualificação do servidor, ele tem que estar capacitado para exercer aquela função. Então, ainda mais no momento em que a gente vive, que o governo, cada vez, ele exige, né, que a gente esteja capacitado, pronto para exercer aquilo, senão você também é responsabilizado. Lógico. Então, isso é totalmente, aqui não tem esse tipo de discriminação, não, ele está em estágio probatório e não pode assumir. Não, aqui a gente não pratica esse tipo de ação. Perfeito. Você lá no início da nossa entrevista, você levantou alguns cargos em que há necessidade de pessoal. Você falou, por exemplo, o assistente de aluno, se eu não me engano, né? Você citou outros cargos, agora não me vem à cabeça, mas você citou alguns cargos que, inclusive, não estão sendo oferecidos nesse atual concurso. Existe a programação de um novo concurso para o Colégio Pedro II em 2024, ou até mesmo ainda esse ano, né? Olha, infelizmente não. Tomara minha fala fosse assim, sim, mas no momento ainda não. Mas temos a expectativa de que o governo libere, como eu disse, novas vagas. Nós estamos trabalhando para isso, como eu falei, fazendo estudos, falando com a CETEC, estando presente lá. Isso é um movimento que não é só do Colégio Pedro II, é um movimento dos Institutos Federais de Ensino, junto à CETEC. Estamos fazendo, né, grupos de trabalho para apresentar como a nossa rede está defasada, como há necessidade de profissionais que antes nós tínhamos 1, 2 e supria, e hoje não supre mais. Nós precisamos cada vez mais de atendimentos aqui. Nós somos uma instituição que atua em todos os níveis. Nós temos da educação infantil à pós-graduação. Então, nós precisamos, esse atendimento ao nosso aluno, ele precisa ser eficaz. E se você não tem servidor, não dá para você fazer milagre. E eu vejo que a gente faz. Nós temos uma referência na área de educação especial, nós somos referência aqui no Rio de formação, né? Mas há uma carência, sim, principalmente daqueles cargos que eu disse, né? Assistente social, psicólogo, até um cargo que às vezes a gente acha que não tem essa grande necessidade, mas, por exemplo, aqui no nosso órgão, nós temos muitos prédios antigos, então, a necessidade de profissionais como engenheiro também é muito importante, as nutricionistas, então, a gente precisa quase que de tudo. Eu costumo conversar, assim, com o pessoal de Brasília, a gente precisa de quase tudo, então a gente está nesse movimento, solicitando,
E tomara que a gente tenha que fazer um novo concurso em 2024, e não só para reposição de vagas, que é o que a gente está fazendo agora. Foi só reposição de vacância. A gente precisa muito da ampliação do quadro. Isso aí é falado em todas as reuniões que eu vou aos campi. Porque senão realmente fica somente enxugando o gelo, né? Só repondo, e realmente não avança, né? Perfeito. Beleza, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que vão participar desse concurso que o Pedro II está realizando para assistente de administração e várias outras carreiras. Olha, aqui vem uma mensagem de uma servidora de 14 anos desse colégio. Eu entrei na recepção. Olha, que legal. Da diretoria de gestão de pessoas. Hoje somos uma pró-reitoria. Então, venham com muito ânimo, com muita vontade de trabalhar. E mesmo estando esse tempo todo trabalhando aqui na reitoria, né? Porque eu estou aqui longe um pouquinho dos alunos, sempre que eu conversei, porque eu também já fiz outras ações em relação a isso, sempre que eu conversei com novos servidores, eu sempre lembrei para eles o que você disse ainda há pouco, que aqui, a partir de agora, vocês são servidores públicos. O nosso objetivo é servir ao público, e o nosso público é um público muito importante. São novos cidadãos brasileiros. A nossa obrigação aqui é formação. Então, vocês agora chegaram a um colégio. E aqui o nosso objetivo, fim, esteja você aonde estiver, se você estiver fazendo compras, o seu objetivo é o aluno. Então, essa é a minha mensagem, que quando eles chegarem, eles lembrem-se que aqui é uma instituição que pensa no servidor, que está com essa intenção de que você pode sim chegar a ser um pró-reitor de gestão de pessoas, por exemplo, e não que eu pensasse isso ia acontecer um dia, mas que o fim é o aluno, sempre. Perfeito, excelente seu depoimento. Só para perguntar, que a gente acabei não fazendo essa pergunta, o seu cargo de origem é pedagoga ou você entrou como assistente de administração? Eu sou assistente em administração no Colégio Pedro II. Pô, pedagoga. Então, melhor exemplo do que esse não tem, né? Alguém que entrou como assistente e hoje é pró-reitora de gestão de pessoas do colégio. Sensacional, Veneza. Muito obrigado. Quero agradecer a sua participação aqui, por ter dedicado seu tempo para falar com os nossos alunos, os nossos futuros alunos também, né? Eu tenho certeza que eles gostaram muito dessa entrevista, né? E que estão aí ainda mais motivados, depois até do seu depoimento, né? A participarem desse concurso do Pedro II. As portas estão abertas para você e para o colégio a hora que for, tá legal? Muito obrigado mesmo, Veneza. Muito obrigada pela oportunidade e sucesso para os estudantes aí, que dê tudo certo para quem está estudando e que a gente possa chamar rapidamente todos os aprovados. Com certeza, show de bola. Você que gostou dessa entrevista, não deixe de compartilhar esse vídeo agora mesmo com todos os seus amigos, né, que possam ter interesse em participar desse concurso do Colégio Pedro II. Eu lembro, inclusive, que a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem desejar se preparar para a carreira de assistente em administração. Para obter informações, acesse o nosso site, degraucultural.com.br, ou ligue para 3970 1015. No mais, inscreva-se no canal da Degrau Cultural no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, acompanhe também as nossas redes sociais e a seção de notícias do site da Degrau, pois a gente está sempre aí preparando conteúdos especiais para vocês, concurseiros. Eu vou ficando por aqui, um abraço para todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!